Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E por falar em criança, queria também dizer aos irmãos que criança merece respeito, viu? Né? Respeito também, viu? Amém? Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor. Estava com saudade de estar aqui comunicando a palavra do Senhor com os irmãos. A gente fica com saudade também, né? Mas é bom quando essas coisas acontecem, né? E eu não pude expressar muito domingo porque a gente estava numa programação muito grande domingo e tinha um pastor conhecido nosso que veio, né? Que a gente teve a oportunidade de estar aqui com ele. E então, mas hoje estamos aqui em casa, todos bem à vontade, e que o Espírito de Santo fale com você. Ele é quem fala, viu? Pregador nenhum tem poder de transformar a vida de ninguém, pregador nenhum tem poder de trazer algo diferente na vida de ninguém. O pregador é só um mero instrumento. A essência, o poder, a atuação é do Espírito Santo, viu? E ele tem agido, e eu sei que ele tem falado aos nossos corações. E nós vamos falar hoje, um tema venham a mim, é uma expressão de Jesus Cristo, que está lá em Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, tá? Jesus Cristo traz essa palavra para nós de uma maneira muito especial, porque Ele conhece o ser humano. Além de ser Deus, além de conhecer todas as coisas pela sua onisciência, Ele viveu na pele, né? O que é sofrer, o que é padecer necessidade, o que é ser perseguido, não é isso? Então, Mateus 11, 28, 29 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus tem poder para nos dar descanso, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, né? E ele diz: eu sou manso e humilde. Esse é Jesus Cristo, uma pessoa mansa, humilde. Ele não é arrogante, prepotente, ele não se acha o dono da verdade, apesar de ser Deus, mas ele veio como homem, e como homem ele se tornou um servo para atender as necessidades de cada um. Mas ele coloca duas coisas aqui que vão chamar a atenção, e nós vamos trazer a meditação baseada nessas duas palavras, tá? Que traz algo muito forte para as nossas vidas. Quando ele diz assim, olha, cansados e sobrecarregados, tá? Cansados e sobrecarregados. Você já procurou imaginar, pensar, se autoanalisar? E aqui, gente, nós não procuramos olhar para quem não está ou para quem está do lado. A questão é eu e eu com Deus, né? Mas você já procurou se colocar nesta posição do que é estar cansado e sobrecarregado? Nós vivemos no mundo com 8 bilhões de pessoas já passado. É um mundo meio agitado, é um mundo com muitas idas e vindas, é um mundo que dizem que o tempo está diminuindo, mas é porque nós estamos enxertando na nossa vida coisas demais para fazer, tá? E acaba que o tempo ficando curto, e a gente diz que o tempo está diminuindo, as horas estão diminuindo. Na verdade, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que nós estamos chamando para nós
tantas atividades, tantos afazeres, tantas coisas, tantas responsabilidades, tantos compromissos, que aí Jesus diz que estamos cansados e sobrecarregados. E de repente, quando nós nos deparamos com esta situação, que aqui a palavra de Deus está falando através de Jesus, no Evangelho de Mateus, nós também podemos encontrar o seguinte: as pessoas estão adoecendo, não só fisicamente, mas na alma. Eu não tenho medo de errar, mas a todos nós que estamos aqui, temos sofrido de algum tipo de doença na alma, de alguma enfermidade na alma. Ninguém se sinta melhor ou pior do que o outro, não. É uma realidade dos tempos, por isso nós precisamos tomar cuidado. E se você prestar atenção, você vai ver qual é a sua situação que está. Porque doença da alma, ela significa uma rotina acelerada e estressante, problemas no trabalho, tá? Falta de contato com amigos, falta de tempo para o lazer. E quando fala numa rotina acelerada de trabalho, parece que a nossa necessidade por ter mais valores para o nosso consumo faz com que a gente trabalhe mais tempo, não é? Tenha 2 empregos, tenha 3 empregos, né? Eu trabalho por conta própria, tenha sempre mais de uma atividade, tá? E essa falta de contatos com amigos, parece que a gente acaba conhecendo muita gente. Inclusive com o advento das redes sociais, a gente tem muitos amigos. Eu tenho 3.700 e tantos amigos no Facebook, eu não conheço 3.700 deles. Mas os amigos que estão ao nosso redor, também nós não temos tanta amizade assim. As amizades têm se tornado mais superficiais. Você não tem mais coragem de chegar para alguém na época de hoje e abrir seu coração. É seu amigo, você diz: eu conheço fulano há muito tempo. Mas tem coragem de abrir o seu coração para ela? É a realidade que estamos vivendo no mundo. Por isso, falta de tempo, falta de lazer. Parece-me uma coisa estranha, eu sempre, quando chega no dia de sábado, eu disse: eu te agradeço a semana que passou, eu entrego a semana nas tuas mãos. Mas me parece que eu estou fazendo isso todo dia. Parece que todo dia eu estou entregando o sábado. Essa agitação, tá? Eu tenho forçado a barra durante toda a minha vida, com dinheiro ou sem dinheiro, com condições ou não, de tirar um tempo com a minha família, com a minha esposa. Eu não abro mão disso. Pode falar quem falar, reclamar, criticar, mas, em primeiro lugar, a minha relação com aquela que cuida de mim. Quando eu fiquei doente, lá na UTI que eu cheguei em casa, quem foi cuidar de mim foi ela. Mas as pessoas às vezes criticam, né? Está tirando férias? Não. Quando não tinha nem um centavo, eu pedia a casa dos amigos emprestado. Eu não tinha cara de pau, pedia a casa emprestada. Mas ia. E de preferência eu pedi ainda para deixar umas coisinhas lá na prateleira para a gente evitar de ter que comprar. E às vezes eles deixavam, né? Então, essa doença na alma tem sido trazido para nós através dessa rotina acelerada e estressante. Para o corpo funcionar bem e permanecer saudável, algumas pessoas têm mudado seus hábitos, mas cuidado que tem mudado hábitos para o corpo. Por exemplo, tem mudado alguma alimentação, né? A alimentação tem mudado. Algumas pessoas mudam a sua alimentação, estão mudando. Umas por necessidade e outras por perceber que a alimentação precisa mudar. E outros também têm aprendido que a atividade física, ela é necessária e importante, tá? Para uma pessoa
que tem problemas cardíacos, ela tem que ter uma alimentação modificada e tem que ter atividade física. Não pode dar mole, tem que ter esse cuidado. Mas observe que, mesmo mudando a alimentação, mudando a atividade física, isso é muito pouco para interferir na questão da doença da alma. Interfere, ajuda, melhora, mas ainda é pouco. Nós precisamos de mais. Existe esse outro fator que é de igual importância para a gente cuidar, que é a nossa saúde emocional. O ser humano está muito doente. Nós pudemos perceber durante anos passados sobre uma vivência nossa de epidemia, né? Epidemia viral. E a gente viu os transtornos. Mas nós estamos vivendo uma epidemia de doença emocional muito maior, muito mais forte, muito mais arrasadora do que a do Covid. Você fica meio que de queixo caído de ver tanto homem matando mulher. É uma coisa absurda, gente. É uma coisa alarmante. Todo dia, todo instante a gente tem notícia de um homem aí tirando a vida de uma mulher e tirando vida de crianças. Nós conseguimos já ouvir a estarrecedora história de uma mãe. Olha, mãe, quem é mãe, eu não sou mãe, não tenho a dimensão desse conhecimento, mas quem é mãe sabe melhor do que eu estou dizendo a capacidade protetora dela das suas crias, dos seus filhos. A mãe, ela se torna uma leoa para cuidar dos seus filhos, ela faz de tudo, ela deixa de comer para alimentar. É uma coisa extraordinária ser mãe. Mas quando a gente escuta uma notícia de que a mãe pegou o veneno e deu para todos os seus filhos e todos morreram, aí a gente está vendo como o mundo está doente. E a gente tem que abrir os olhos, temos que acordar. Então, quando cuidamos do nosso psicológico, quando não cuidamos do nosso psicológico, abrimos espaço para doenças emocionais. E aqui nós vamos daqui a pouco fazer menção de sintomas e de algumas delas. Eu não sou médico, muito menos da área, mas é uma coisa que de uma forma superficial nós podemos tomar conhecimento, tá? A alma, a gente aprende na igreja, tá? Principalmente na igreja evangélica e no segmento que nós estamos, que o ser humano ele tem corpo, tem alma e tem espírito, né? Tá? Ele tem uma tripartícipe, né? Uma tridimensão. Ou são três partes que formam esse ser humano que somos nós, tá? E é importante que observarmos então esse ponto da alma, que é um conjunto de condições de pensamento, sentimento e sensibilidade que animam e dão vida ao corpo. A alma, ela traz as emoções, a alma, ela traz sentimentos, ela aguça, ela dá sabor à vida, assim como dá um sabor bom, como dá um sabor ruim. Tudo que vem para nós, que traz coisa boa ou traz coisa ruim, no sentido de, assim, o bem-estar, vem através da alma, certo? Não é do corpo e nem do espírito, é da alma que é a sede dos nossos sentimentos. E a doença que vem logo em seguida, que é na alma, também é uma doença de transmissão, é uma doença chamada psicossomática, que vem da cabeça, vem da alma, e ela cria algo concreto no nosso corpo, né? Por exemplo, quando nós vamos a uma entrevista de emprego ou participar de uma prova, em seguida pessoas têm dor de cabeça, tá? Ela vai para ali e aquele momento ela tem dor de cabeça, ou então ela sente um frio na barriga.
é como se eu chamar alguém para vir pregar aqui, eu vir orar, a pessoa se treme, a pessoa fica meio trêmula, por quê? Porque é algo diferente para ela e cria um certo estresse naquele momento, tá? Uma inquietação na alma. Então, isso aí são mecanismos que a gente pode chamar de gatilhos para as doenças psicossomáticas. O estresse e a ansiedade são responsáveis por causar esse frio na barriga da gente, tá? Antes de certas experiências, eventos, isso tudo é uma somatização das emoções. Quando damos muita ênfase a eventos novos, traumas e experiências ruins, nosso corpo tem esse tipo de reação. Quando a gente fica muito ligado com essas coisas. Quando sentimos tristeza, medo, raiva ou outros tipos de emoções, o nosso corpo libera hormônios como cortisol e adrenalina. Essas substâncias liberadas de forma constante causam um desequilíbrio no nosso corpo. Esses hormônios, substâncias, assim como muitos outros, eles existem para dar equilíbrio à vida, mas quando ele começa a ser em excesso, ao invés de trazer equilíbrio, aí ele traz transtornos, traz problemas. E então, fatores que podem contribuir para esse desenvolvimento dessas doenças emocionais, doenças da alma, as doenças psicossomáticas, são, por exemplo, a gente pode citar alguns problemas de ordem financeira que parece que não vai ter solução. A pessoa fica sem dormir, né? Pensando, problema financeiro, pagar conta é um caso sério para muita gente, não consegue dormir, né? Certo? Também o luto, a perda de um ente querido, como nós temos aqui a família da irmã Rita, né? E nós todos nós, ou vamos passar, ou vamos ser o objeto para luto de alguém. Todos nós, em determinado momento, a gente perde um ente querido. Não tem quem escape. E um dia outros vão chorar pela gente também, né? Vão passar pelo momento de luto por causa da gente, né? Eventos traumáticos na infância ou na vida adulta e depressão crônica e episódios de sobrecarga no trabalho ou dificuldades na carreira, problemas no relacionamento com a família, tá? Com o parceiro, com amigos, são portas abertas, portas abertíssimas, portas escancaradas para adoecer a nossa alma. Problema familiar é horrível. Por quê? Porque está dentro da nossa casa. Às vezes eu converso com pessoas que dizem, eu não tenho vontade nem de voltar para casa. Quando a coisa está assim, o sinal já está piscando vermelho de perigo há muito tempo, gente. Precisamos parar, pensar, respirar fundo e buscar a Deus, né? Há traumas emocionais como rejeição. Tem pessoas que se sentem rejeitadas mesmo sem ser rejeitadas. Então, há traumas emocionais como a rejeição de seus parceiros. A parte do cérebro que recebe essa informação da rejeição é localizada, observe, a parte do cérebro que recebe essa informação da rejeição é localizada no mesmo local de quando sentimos dor física, mostrando assim que no cérebro a dor emocional se assemelha à dor de uma pancada ou ferimento. Então, a mesma dor que nós sentimos quando temos um problema emocional é a mesma dor quando a gente leva uma topada, quando a gente leva uma martelada, quando a gente leva algo que bate no nosso corpo. É a mesma, tá? Ou seja, o cérebro ele reage da mesma forma. Por isso não sabemos lidar com as emoções negativas
ou com problemas diários. A pessoa pode desenvolver transtornos como medo descontrolado e paranoias, levando a doenças graves. Tem pessoas que têm medo de tudo, né? Então ela cria imagens de que tem algo acontecendo com ela. Tem gente que cria que a gente chama de paranoia. É assim, por exemplo, eu tenho em mim a ideia de que o meu estômago já está todo consumido por uma doença, a qualquer momento eu vou acabar sendo internado, e às vezes a pessoa não tem nada no estômago, mas ela cria, tá? E é impressionante que ela vivencia isso e vai destruindo sua vida. Mas eu estou falando aqui só um exemplo, é no estômago. Às vezes a pessoa diz, eu tenho que fazer alguns exames, que eu sei lá como é que está lá por dentro, né? E é um caso sério. Mas o problema é a paranoia que vem, que a gente fica ali dia e noite, achando que aquilo está acontecendo conosco, tá? Então existem uns sintomas que eles nos alertam para as doenças da alma, tá? Que eles refletem no corpo, não fica no campo do virtual, não. Eles vêm refletir no nosso corpo, tá? Por exemplo, tem pessoas que têm dores generalizadas, dores no corpo todo, e ela não tem doença no corpo, mas sente dor no corpo, tá? Falta de ar. Tem pessoas que têm problema de falta de ar, sensação de falta de ar e ou dor torácica, dor no tórax, né? Tem pessoas que elas vivenciam tanto a doença na alma que elas começam a ter algumas manchas vermelhas na pele, sem ser uma doença real, mas acontece que vai virando uma doença real, tá? Formigamento. Tem pessoas que sentem formigamento nos pés, nas mãos, começa a sentir alguma coisa assim, tá? São problemas sintomáticos de doença emocional, de doença que tem atingido, e tem chegado a muita gente, tá? E vamos continuando, tremores nas extremidades, insônia. Por incrível que pareça, muita gente está sem conseguir dormir, passa a noite acordado, não consegue pregar o olho. Tem gente que diz, eu não consigo pregar o olho, vai a exaustão, né? Que também é uma outra forma de doença da alma, tá? Então nós temos aí, olha, a insônia, desinteresse por atividades rotineiras. Tem gente que eu não aguento mais fazer isso, é porque ela está emocionalmente abalada. Falta de concentração, tá? Muita gente aí está desvirtuando, dizendo que é uma coisa que é normal. Não é normal. A falta de concentração na gente está relacionado, em tese, com um problema psicossomático, um problema na alma. E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Irritabilidade, tem pessoas que estão irritadas facilmente, tá? Aí a gente fica com raiva da pessoa que está irritada, porque a gente acha que a pessoa está irritada porque ela é irritada. E a gente acaba também ficando irritado com quem está irritado. E aí fica uma confusão, né? Mas a gente precisa perceber que muitas vezes a pessoa está irritada porque tem algo lá dentro dela sinalizando que ela está passando um aperto grande na alma, um problema na alma. E às vezes nós não temos a serenidade, o cuidado, a disposição espiritual para ajudar. Mas a gente faz colocar mais pólvora no negócio, né? E também o cansaço. A pessoa não fez nada e está cansada. Como é que é isso? Mas está cheio de gente. Eu conheço pessoas que toda vida que eu me aproximo dela, eu fico cansado só dela dizer, ai como eu estou cansado. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu já passei, tá? Ai como eu estou cansado. Eu estou cansado, não estou aguentando mais. E não fez nada.
mas ela está cansada, porque há uma fonte geradora de cansaço dentro dela que está lá no seu interior, e ela não se deu conta que ela pode mudar isto, tá? Então, cansaço, falta de interesse nas atividades diárias, ansiedade. Ansiedade é um mal do século. A maior parte das pessoas estão ansiosas com alguma coisa. Sempre com ansiedade. Tem pessoas até preocupadas já que hora vai terminar o culto, né? Porque estão com ansiedade, porque já quer ir embora. Que hora que esse pregador vai parar de falar sobre isso? É ansiedade, tá? Também tem a impaciência, né? Além da ansiedade, também tem a impaciência. Nós não estamos tendo paciência para ouvir a pessoa. Você já notou que alguém, às vezes, quer abrir o seu coração com você, e quando ela começa, você interrompe? Você está agindo errado. Você tem que ter paciência de deixar ela falar, até ela colocar fora tudo que está lá dentro. É uma obrigação nossa, mas a gente está tão impaciente que a pessoa diz, olha, eu queria conversar com você, eu estou passando um problema. Não, se preocupe não que vai ser resolvido. Deus está no controle. A pessoa nem começou a falar, mas o outro já vem com uma espiritualidade falsa, mentirosa, dizendo Deus está no controle. Nós precisamos entender que quando alguém quer falar, nós temos que emprestar o nosso ouvido e ficar calado e ouvindo e prestando atenção. A gente às vezes quer falar, mas não quer ouvir. Às vezes a pessoa chega, quer conversar, e diz, Lázaro, eu quero conversar contigo. A pessoa fala 5, 10 minutos. Eu digo, pode continuar, eu vou continuar lhe ouvindo. Não, já acabei. Eu digo, já? Pega mais aí, pode ter mais alguma coisa. Coloque tudo para fora. Eu digo para você uma coisa com toda propriedade, com toda certeza, não tenho medo de errar. Se você for um bom ouvinte, e a pessoa confiar em você, e ela abrir seu coração e colocar para fora o que está falando, naquela conversa, aquela pessoa vai ser curada sem você usar o óleo, que eu gosto, nem fazer oração. Por isso a palavra de Deus diz, confessai uns aos outros, né? Então tem a impaciência e a tristeza. Tem pessoas tristes, tem pessoas que têm um esgotamento profissional, tem pessoas com negativismo, dizendo que está tudo acabado, não tem mais jeito para nada, também é doença emocional. Quando você diz que já não tem mais jeito, tudo é negativo, tudo vai dar o contrário. E também vem algo chamado de autocobrança, você se cobra do que você não está conseguindo fazer. Às vezes você fica se autopunindo porque você está sem forças para fazer. Você imagina uma dona de casa que cuida da casa, não está com força para cuidar da casa, né? Deixar tudo arrumadinho do jeito que ela gosta, ela começa a se punir daquilo. Então ela está com 2 problemas. Um, que é o cansaço, que é aquela coisa, e o outro que é a cobrança que ela está fazendo de si mesma. Dor, queimação no estômago, associado ou não a náuseas e vômitos. Muitas vezes não tem nada de físico, mas virou físico, porque veio da alma e gerou essa questão. Problema de constipação, diarreia, dores musculares, pessoa com dores musculares, aumento de pressão arterial, estou falando aqui nas minhas áreas agora, dor muscular, isso aqui às vezes tem cada nó, né? O pessoal diz, rapaz, isso é pior do que nó nas costas, né? Quem sabe que é nó nas costas, meu amigo, eu sei, uma vez eu tive que tirar uns nó aqui nas costas, foi difícil, para profissional lá, e ele, não, a gente vai tirar esse negócio, mas doeu, viu? Mas a tensão, né, aquela coisa, gera um monte de caroço na gente, nas costas, tá? Então, olha, aí tem as dores musculares, aumento de pressão, aceleração dos batimentos cardíacos, dores de cabeça,
alteração na visão, coceira. Tem gente que está se coçando mais do que macaco, né? Você sabia que macaco não para de se coçar, né? Quando você vê alguém dizendo assim, pô, eu estou ganhando dinheiro mais do que coceira de macaco, aí você pode ter certeza, ele está milionário, viu? Porque macaco não para de se coçar, né? E às vezes a gente está se coçando demais. Às vezes a gente encontra alguém, não é que ela tem um problema na pele, não, é porque a emoção, a alma dela está doente e está refletindo ali. Então vem as coceiras, o aparecimento ou não de lesões de pele, queda excessiva de cabelo, dor ou dificuldade para urinar, mudanças no desejo sexual, dificuldade de engravidar ou alterações até do ciclo menstrual. Tudo isso causado pela emoção. E as mulheres, elas sofrem muito mais do que os homens na maioria dessas coisas, né? Eu acho que pelo fato da mulher ser mais sensível do que o homem, né? O homem não é muito sensível não, mas ele também tem as suas doenças psicossomáticas, ele tem as suas doenças na alma. Mas me parece que a mulher, ela enfrenta isso com maior incidência. E aí vem os reflexos que geram coisas reais. Por exemplo, a doença na alma gera gastrite, tá? A gastrite, as emoções não causam gastrite em si, mas sentimentos como ansiedade, estresse, nervosismo estimulam a produção de ácido gástrico, deixando o estômago mais susceptível à doença. Sintomas como dor, queimação, ânsia de vômito, falta de apetite, além de gastrites e úlceras, acontece por causa do excesso de substância ácidas produzidas no estômago durante o período de tensão e estresse. A doença pode se estender ao intestino e causar diarreia, síndrome do intestino irritável e prisão de ventre, né? Também tem as enxaquecas. Tem pessoas que têm enxaqueca. Tem pessoa que vai dormir bonzinho e acorda de manhã com a enxaqueca tremenda, cheio de dores na cabeça, né? São terríveis. E essas enxaquecas, elas são capazes de durar noites e dias, e remédio nenhum traz qualquer espécie de alívio. É impressionante. Noite e dia. Aí tem as alterações cardíacas, que nós já comentamos, as inflamações nas articulações, também a questão, tem uma doença que eu aprendi há pouco tempo, chamada bruxismo, né? Que é bucal, né? Não tem nada de bruxaria não, tá? Porque muita gente pode achar que é bruxaria, não. É doenças bucal dos dentes, fica arranjando os dentes, né? Fica com isso tudo preso, dói o maxilar, dói a boca. Então, as pessoas ansiosas ou submetidas a estresse muito forte podem desenvolver o hábito de ranger ou apertar os dentes de forma inconsciente, tá? Sem perceber a tensão, a concentração e o estresse pode levar a pessoa a manterem esses músculos contraídos e assim desenvolver o bruxismo da vigília. E aí você pode também, além disso, ter outras questões que eu já ouvi alguém falando, sentindo e pedindo, dizendo que já foi a médico e não conseguiu, tipo uma cefaleia, tipo um zumbido no ouvido. Tem gente que tem um zumbido que não para. Eu conheci um irmão que já havia mais de ano que ele sentia um zumbido dia e noite. Ele dormia porque estava tão cansado que ele conseguia dormir, mas quando acordava o zumbido estava lá, isso dia após dia, tá? Estalos ao abrir e fechar a boca, sensibilidade dentária, dor na face, tá? As doenças da pele, as alergias e irritações na pele podem surgir com brotoeja, vermelhidão, sensação de formigamento, ardência, tá? Você sente como se estivesse anestesiado também, tá? Uma hipersensibilidade, coceira, urticária, e aí vai.
A alergia, ela pode aparecer naquelas pessoas que estão sempre nervosas. As pessoas que mais manifestam alergias são aquelas que elas estão sempre nervosas ou irritadas com atitudes das outras pessoas. Quem se preocupa com o que os outros fazem, acaba ficando com alergia. Tem gente que quer dar conta da vida de todo mundo, tem gente que quer que os outros vivam do jeito que ela quer que elas vivam. Ninguém vai viver assim. Cada um vai viver do seu jeito. Ninguém pode obrigar o outro a viver da maneira que você quer. Cada um tem o seu jeito de viver. Tem o seu procedimento, tem o seu tempo, tem os seus limites, tem os seus gostos. E a gente tem. É lógico que isso tem uma questão de estar dentro de uma moralidade, né? Não é fazer qualquer viver dizendo, não, eu sou desse jeito, eu faço o que eu bem entender da minha vida. Não é bem assim, tá? Mas a gente tem que respeitar o outro. Se o outro gosta de beber café sem açúcar e o outro gosta de beber com açúcar, então cada um segue no seu caminho. Ninguém fica irritado um com o outro. Mas tem gente que fica irritado com as pessoas facilmente. E se você tem alergias, procure ser mais calmo e compreensivo com aqueles que o rodeiam. Essa é uma forma de aliviar também, aí é o procedimento, né? E temos ainda algumas outras coisas aqui que eu vou mencionar rapidamente. Os resultados concretos pelo comportamento que estamos tendo, tá? Então, por exemplo, a anemia está relacionada à falta de confiança em si mesmo, tá? Isso são estudos, tá? São pesquisas, não é uma coisa feita de uma forma aleatória. Mas a anemia, você quando não confia em si, não estou falando nessa confiança que nós temos que ter na dependência de Deus, tá? Mas tem pessoa que ela acredita que nunca vai servir para nada, tá? Então ela tem esse problema. As doenças respiratórias se desenvolvem em pessoas que estão sempre desesperadas, correndo e que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. Pessoa que quer fazer tudo, abarcar o mundo com as pernas, né? Ela acaba tendo problemas respiratórios. A artrite está associada à mania de perfeição. Pessoas muito insistentes e críticas tendem a desenvolver este problema. Pessoas que são críticas demais, né, que criticam tudo, elas então têm essa possibilidade. Asma, até asma, olha só, está relacionado muitas vezes com um complexo de culpa. As pessoas às vezes carregam a culpa de alguma coisa. Às vezes nós esquecemos que Jesus levou sobre si toda a nossa iniquidade. E a gente ainda mesmo, quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, ainda andamos nos sentindo culpados de coisa que a gente já entregou para Ele, né? Problemas na bexiga aparecem em pessoas que ficam guardando suas dores. Tem uma doença chamada bulimia, que ela é essencialmente emocional. Ela está associada com ódio de si mesmo e crença de não ser o bom o suficiente. Então a pessoa tem ódio de si. Tem gente que se odeia. Se uma pessoa se odeia, ela não vai amar ninguém, não. Se uma pessoa não gosta de si, ela não vai ser difícil de gostar de alguém, né? E o câncer, ele está muito relacionado a ressentimentos profundos. Eu estava, há uns 10 anos atrás, eu estava ouvindo um especialista nessa área, na televisão, e ele disse que às vezes a pessoa, ela tem uma decepção tão grande, tá?
que aquela decepção tão grande, ela atingiu uma célula e transformou aquela célula em célula cancerígena, ou doente já, com câncer. Então a gente tem que ter muita proteção, criar uma barra porque decepção a gente vai ter. Quem é que não vai ter uma decepção uma vez, uma ou outra? A gente vai ter, mas ela não pode criar em nós raízes para atingir a ponto de estourar um câncer na gente, né? Mas quanto tem crescido essa questão de câncer na sociedade, né? A gente só atribui a alimentação, mas tem muito a ver com esses ressentimentos profundos. Problemas na coluna geralmente aparecem em pessoas que gostam de fazer tudo sozinho, tá? Quem gosta de fazer tudo sozinho acaba tendo problema na coluna, né? Agora, eu vou contar um caso que é meu, particular. Há muito tempo atrás, mas muito tempo, eu tenho problema de coluna. O problema de coluna é meio complicado. Graças a Deus, desde a última vez que eu saí com a Sônia e a Rebeca numa viagem, quando eu voltei, ela me obrigou a fazer pilates e eu tenho conseguido vencer essas dores, graças a Deus, né? Mas quando eu estava devendo muito, que não sabia de onde tirar dinheiro para pagar as contas, eu me acordava sem conseguir me levantar, de tanta dor na coluna. Era impressionante. E foi luta para vencer isso aí. Eu tive que trabalhar muito e ganhar muito dinheiro para poder. Brincando, meus queridos. Doenças do coração desenvolvidas por pessoas que não vivem do amor e da felicidade, né? Problemas dentários, os dentes estão associados à família e, em geral, pessoas que se responsabilizam por todas as decisões familiares são propensas a ter problema nos dentes e gengivas. Dores estão associadas à culpa e ao medo de ser punido. Dor no pescoço, na nuca, fortes conflitos internos entre razão e emoção e rancor. Tem pessoa que não consegue, tem gente que fica assim, ó, olha assim, ó. Você nunca viu ninguém não que olha assim? Tem dia que olha assim? É porque está doendo o pescoço. E às vezes porque está num conflito interno muito grande. Problemas digestivos estão relacionados à dificuldade de assumir novas ideias e experiências. Dor do fígado são apresentadas por pessoas que acumulam raiva e rancor. Raiva, rancor estão aí presentes em muitas doenças psicossomáticas, viu? Então, eu digo isso sem medo de errar. A gente pode evitar ter raiva. A gente pode evitar ter rancor. Esses não são sentimentos que eles vêm do nada e é descontrolado, não. Porque nós podemos controlar muito de nós mesmos, tá? Problemas na garganta associados ao medo das mudanças, dificuldade de falar o que pensa e frustração. Mas aí, olha, agora sim, depois da gente ver todas essas coisas, eu creio que algumas você se identificou assim como eu. Não está feio a coisa. Nós podemos cuidar. Nós podemos cuidar de uma depressão. Não deixa ela dominar você. Nós podemos cuidar de uma ansiedade. Nós podemos cuidar de um síndrome do pânico que não deixa a gente se mover, que trava a gente. A gente pode cuidar. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele veio para salvar, mas Jesus Cristo também veio para trazer cura. E Ele não perdeu o poder de curar hoje. Não cessou a capacidade de Jesus Cristo de curar a mim e curar você. É uma questão de entrega, é uma questão de se deixar ser trabalhado por Ele. Jesus Cristo, a primazia, o primórdio, a excelência dele
é dar a você a oportunidade de viver com Ele para todo sempre, na eternidade, ao lado do Pai. Isso é a primazia, a excelência. Mas isso não quer dizer que as outras coisas estão deixadas de lado. Mas Ele pode curar você, pode me curar, Ele pode cuidar de você, pode cuidar de mim, Ele pode fazer algo extraordinário, Ele pode mudar as circunstâncias, Ele pode nos fortalecer, Ele pode fazer em nós algo diferente. A palavra de Deus diz lá em Mateus 15, 29 a 31, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Jesus cura. Jesus cura você. Jesus cura você. E o povo, versículo 31, ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando, os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Mas também Deus, Ele pode trazer para mim e para você a paz que pode alterar as nossas emoções. Quando nós lemos Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim, a palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, qualquer coisa, olha, nada é mais importante do que a sua vida, meu querido, minha querida. A sua vida é importante demais. Então por que você vai estragar? Por que você vai destruir? Cuida bem dela, rega bem, né? E ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Está bem claro, não precisa desenhar. A palavra de Deus está sendo bem colocada para nós. Não existe, não, mas isso foi quando estava lá antes do Império Romano dominar, porque agora não precisa mais disso. Não existe essa história. A palavra de Deus, ela era, é e há de ser. E ela é imutável. E ela atua em nós. E ela é poderosa para mudar as circunstâncias da nossa vida. E ele continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando ele está falando coração, está falando em mente, ele está falando das portas que entram para trazer doenças na alma para nós. Traz doenças na alma. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 11, diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ele primeiro está dizendo para nós: fique humilde diante da mão de Deus, fique humilde, se humilhe diante do poder de Deus, né? E aí ele continua dizendo, você estando nessa posição, ele continua dizendo: lancem sobre ele, sobre o Senhor teu Deus, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de quem? De nós. Ele tem cuidado de você. É a palavra de Deus que diz. Deus cuida de você, Deus ama você, Deus quer o melhor para você. Mas a gente tem que tomar alguma posição nisso. A gente tem que lançar essa preocupação, essa ansiedade. A gente tem que deixar diante dele. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar.
Por isso a palavra de Deus está dizendo que a gente deve tomar cuidado, ficar atento, olho aberto, porque o inimigo das nossas vidas, o diabo, ele vem e começa a semear coisas na cabeça da gente, coisa contra as pessoas, coisa contra os irmãos, achando que alguém está falando da gente, achando que alguém está fazendo mal para a gente, achando que estão tramando para dar uma rasteira na gente. E tudo isso é uma arquitetação, né? É uma orquestração maligna para deixar a gente abalado, desarmado e descrente do que o Senhor Deus pode fazer. Então presta atenção, não deixa que o inimigo coloque algo na sua vida, na sua cabeça. Não deixe que ele faça sementes negativas, destruidoras, estar diante de você. Por isso ele diz, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá firmes sobre firmes alicerces. Então, esse Deus Todo-Poderoso, tá? Através de Jesus Cristo, nos restaura e nos coloca firme, alicerçado nele. Então é entre você e Deus. Não tem nada a ver com religião, com igreja. Tem a ver com Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a esse mundo, tá? A Ele seja o poder para todos sempre. Provérbios, chegando ao final, Provérbios 15, 13, ele é impressionante quando diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, ou aformoseia o rosto, né? A alegria, um coração alegre, ele não precisa de maquiagem, não precisa de gastar muito dinheiro. Até um coração alegre, olha, deixa o rosto da gente bonito, né? Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta coisa, né? Com tanta maquiagem, né? Às vezes é um negócio assim que parece no quarto cabe, a gente não entra com tanta maquiagem para poder a gente ficar bonito, mas a gente não fica bonito, a gente fica bonito com um coração alegre. Um coração alegre só tem aquele que tem a certeza de quem ele é em Cristo Jesus, ou seja, Filho eterno, Filho da eternidade. E o último texto, mas ele diz ainda, mas o coração angustiado deixa o pessoal abatido, oprimido, né? Por isso, voltando ao primeiro texto, preste atenção. Você que viu tanto sintoma de coisa ruim, tanta coisa que às vezes digo, eu nem estava percebendo que tinha tudo isso, mas agora eu percebo que eu tenho. Por isso ele está dizendo, venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então o irmão pode fechar os seus olhos. Faça sua oração, é entre você e Deus. Ore ao Senhor. E se alguém que está aqui, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que é o passo principal, que vai mudar tudo na nossa história, e quer entregar sua vida para Jesus hoje, dê um sinal dizendo, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. Levante a mão.